Bom dia aos amados irmãos presentes aqui, aqueles que, a partir de agora, desse momento, estão nos acompanhando aí via web, né, internet. Graça e paz para todos, que Deus nos abençoe. Mais esse domingo lindo, né? Quem acordou mais cedo aí, já viu aquele solzinho nascer. E eu sempre tenho essa imagem, quando o sol está nascendo, a gente se enche de esperança, né? Não é que um dia chuvoso não fosse um dia bom, mas o sol, ele é diferenciado, né? Ele traz aquela esperança, aquela expectativa de que se alguma coisa está errado, vai ser naquele dia que Deus vai agir, vai ser naquele dia que nós vamos achar uma solução. A esperança, ela se renova com a presença do sol. Não é à toa que Jesus também, um dos nomes de Jesus, ele é chamado de o sol da justiça. Amém? Então, que Deus nos abençoe nesse dia. Eu quero ler um texto aqui, alguns versículos, Salmo 51. Quando eu me dei por gente, né? A gente tem uma mania de falar assim, né? Quando é que a gente se deu por gente? Quando a gente começa a ter noção da vida, né? Lá pelos 7, 8 anos. Cada um tem um time, né? Um tempo certo. Mas eu me lembro que minha mãe, eu era um chaveirinho da minha mãe para vir para a igreja, né? Tinha que passar no seu salinho, trazer uma balinha juquinha, mas eu vinha, de qualquer maneira eu vinha. E aí por que eu estou lembrando dessas coisas, né? Eu fui criado num tempo em que a gente se confessava muito pecado. Hoje em dia parece que a gente não confessa, não peca mais, né? Parece que a gente virou super-homem, não tem mais a criptonita do pecado. E a gente não peca mais. E a gente quase não faz isso. E eu não estou falando dos irmãos, eu estou falando de mim também. A gente não perdeu esse hábito, que não era nem para ser um hábito, isso é uma coisa que nós precisamos fazer sempre. Estar fazendo essa varredura na nossa mente para ver se a gente precisa pedir perdão a Deus por pecados, na consciência, na prática, no falar, no agir. Então esse salmo, ele fala muito bem isso. Versículo 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia, ou das minhas transgressões. Vou ler lá, porque aí a gente fica todo mundo alinhado, né? Pode deixar aí, James, volta lá. No segundo, por favor, segundo versículo. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador, desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Até aí, tá bom. Tá ótimo. Viu a consciência de Davi, irmãos? Sei que sou pecador. Ele não transfere o erro dele, a culpa dele para ninguém. Ele sempre diz: Senhor, eu pequei. O Senhor tem razão em sentenciar a minha penalidade, porque foi eu que pequei. Não foi a minha mãe que não me prejudicou, não foi o meu amigo da escola, não foi o meu vizinho, não, fui eu que pequei, eu pequei. Por isso que eu acho que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Ele tomou a mulher do seu compatriota que foi à guerra, tomou, é uma coisa horrível que ele fez. Ele contou o exército quando Deus falou para não contar, ele também errou nisso aí. Davi fez algumas coisas que Deus assim não gostou. Mas como é que um homem chega a um estágio que Deus chama ele de um homem segundo o meu coração, como Deus disse? O que será que esse cara fez? O que esse cara tinha? Não foi o que Davi fez que fez Deus realizar essas palavras a respeito dele, mas com certeza era a capacidade que Davi tinha de se quebrantar diante de Deus e dizer: eu pequei, foi contra ti, Senhor, eu não sou nada, eu não presto, o Senhor é tudo, tem misericórdia de mim. E nessa manhã, irmãos,
Eu não estou aqui acusando ninguém de nada, mas eu queria que nós parássemos um pouquinho, um minutinho, que a gente fizesse uma oração e dissesse: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Talvez eu falei alguma coisa que eu não estou lembrando, talvez eu pisei em algum calo que eu nem lembro de quem foi, mas eu pisei, e que o Senhor tenha misericórdia de mim. Talvez eu falei algumas coisas no momento de ira, e agora eu estou me recordando aqui como eu fui grosso, como eu fui sem noção naquela hora. Mas o Senhor, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, porque Ele é Deus. O sangue de Jesus nos purifica. E nessa manhã, o Senhor está aqui, e o sangue de Jesus está sempre sobre nossas vidas, quando confessamos os nossos pecados e declaramos que o Senhor é Deus, e Ele tem todo o poder, e Ele tem poder para nos purificar. Fale com Deus nesse momento, feche os seus olhos, fale com Ele, peça perdão, peça a Ele que purifique o seu coração. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado por cada irmão aqui presente, Senhor. Glória seja dada ao teu nome. Nós reconhecemos que nada somos, que nada temos, que somos totalmente dependentes de ti. E que sem ti nada somos. Sem o Senhor nada podemos fazer. Senhor, como dizia uma antiga canção, nem as folhas das árvores se movem, a não ser pelo seu poder. Ó Deus, se as folhas das árvores não se movem, a não ser pelo seu poder, que dirá a nós, Senhor. E nós te pedimos nessa manhã, tem misericórdia de nós, perdoa as nossas faltas, nossos pecados. Senhor, perdoa muitas vezes os momentos em que nós parecemos até que não nascemos de novo, mas tu tenha misericórdia de nós, tu nos purifique pelo sangue de Jesus, que o sangue de Jesus nessa manhã esteja sobre nós, nos purificando, nos limpando, nos tornando alvo mais que a neve nessa hora. Em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteja repousado em mim. Vamos declarar mais uma vez: seguro estou. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso, Jesus.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Ainda que venham as tentações e as provas, se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso, Jesus. Jesus, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Os teus braços é o lugar do nosso descanso. Em Ti nós encontramos perdão, consolo para a nossa alma. E nós nos alegramos nessa manhã pela Tua igreja. A Tua igreja é a Tua noiva, Senhor, que Tu amas tanto. E nós Te louvamos pela Tua igreja, Senhor. Obrigado por ela. Seja aqui, seja em outro lugar. É a igreja que o Senhor ama. Foi por ela que o Senhor se entregou e morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Nós Te agradecemos no Teu nome. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Irmãos, nessa manhã a gente tem assim um privilégio, né? O Bispo Braz, ele tem sido assim um indicador de futuros pastores e obreiros, né? Foi assim com o pastor Paulo, está aqui à minha direita, o pastor Ivan, foi levar os filhos para fazer prova, pastor Jânio, e agora o Douglas está lá, está na batalha, né? Queria chamar o Douglas aqui, vamos orar por ele. Seminarista, geralmente, irmão, se prepara mais do que o pastor, pode ter certeza disso. O pastor, ele fica meio folgado, né? Ele fica meio autoconfiante. É brincadeira. Mas o Douglas, ele tem conversado muito comigo, às vezes com o bispo também, sobre essas questões teológicas, né? E eu sei que Deus ainda vai abençoar muito a vida dele. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Ensina, Senhor, aos nossos corações, usando a vida do Teu filho Douglas. Ó Deus, nós estamos abertos, estamos prontos para receber o Teu ensinamento nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Douglas. Graça e paz, igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? Desafio enorme. Ainda mais pela... tá rindo, né, Aline? Eu sempre tive um problema muito grande em falar em público. Na verdade, nem em público, né? Porque eu não tenho esse costume, mas para falar para a gente que não está no nosso convívio, assim, do dia a dia, né? É complicado. Quem vem aqui sabe que é difícil. Eu falar um pouquinho de mim, né? Que eu não tive essa oportunidade. Para quem não me conhece bem, eu fiz matemática, então escolhi não lecionar,
porque eu acredito que eu não tenho vocação para isso. Mas aí Deus vai e muda tudo, né? Aí, pela dificuldade, né? E eu sou bem lógico, né? Como a matemática manda, bem rápido, bem para frente. Espero que o tempo ande mais rápido. Você o oposto, né? Orou pro sol parar, né? Hoje a gente sabe que o sol está ali paradinho, mas vamos lá. Me deram uma missão aqui extraordinária, capítulo de Atos 22, nada mais, nada menos, que é o discurso de Paulo, que, em sua defesa, ele retrata o capítulo 9, né? 70% do 22, entre 70% e 80%, é o capítulo 9. E adivinha, gente, quem deu esse capítulo 9? Ali, ó, pastor Roberto. Você é furada, bota o estagiário, né, pastor? Bota ele lá que ele vai se virar. Bom, mas vamos lá. Vamos lembrar um pouquinho do capítulo 21. Nossa irmã Aline, belíssima aula. Sua didática é muito boa, Aline. Pode voltar mais vezes. Você consegue prender a gente no tema. Bom, no capítulo 21, a gente lembra que a Aline trouxe 4 características semelhantes, né? De Paulo e Jesus. A primeira delas, que, ao meu ver, é a mais importante, que eu costumo trazer isso como exemplo, eu sempre falo disso, que Paulo nunca andava sozinho, né? Sempre andava acompanhado, assim como Jesus. E eu trago como equipe de futebol, né? Que cada um tem a sua função numa empresa, ninguém é mais importante do que ninguém. Desde o que limpa o chão ao que assina o cheque. Um depende do outro, né? Então, a gente, na minha opinião, essa é uma das mais importantes, se não a mais importante. Bom, vimos também que eles sofreram as perseguições, receberam profecias, né, de perseguições, e eles tinham disposição de entregar a própria vida, né? Como Jesus já fez isso por todos nós, né, a gente até usa essa expressão, né? Eu daria a minha vida. Irmão, a gente não precisa mais fazer isso. Jesus já fez. Tá? Mas eles tinham essa característica em comum. No capítulo 21, a gente também viu que foi a viagem de Paulo, né? Uma viagem que Paulo fez para Jerusalém. E me chamou a atenção, eu até peguei aqui o Atos 21, né, claro, os versículos 10 e 11, que no caminho de Jerusalém, Deus levantou o profeta Ágabo, né, para falar, Paulo, você vai sofrer um pouquinho, fique esperto, nem aí não, mas, enfim, vamos ficar nessa palavra, no caminho. Um pouquinho mais à frente, a Aline falou também sobre o Paulo ter raspado a cabeça, né? O voto que ele fez sobre... eu acho que essa foi a atacada de mestre, assim, de Paulo. Que o pessoal, né, atrás dele para pegar, ó, Paulo, esse cara aí tá pregando a lei tudo errado, tá indo contra o que a gente acredita. E, para quem não conhecia Paulo, ele fez a maior demonstração de que ele era conhecedor da lei, né? Porque esse voto, esse ato de raspar a cabeça e ficar no templo por 7 dias, só mesmo quem daquela época era ferrenho. E Paulo fez isso para mostrar, né, para os outros que ele conhecia muito da lei. O pessoal falava que
que ele estava indo contra, né, que ele estava jogando no time adversário, na verdade, o Paulo estava mostrando para todo mundo que, ó, o que vocês acham que vocês sabem, eu sei, ó, e muito, há muito tempo. E com aquela confusão toda, né, porque o pessoal querendo pegar Paulo, ele pediu, já no finalzinho do 21, ele pede essa permissão para se defender. E tem a permissão concedida. E aqui estamos nós, no capítulo 22, o discurso de Paulo em sua defesa. Vamos lá. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Homens, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós sois. Então, irmão, vamos tratar ainda como Saulo, né? Que, voltando no capítulo 9, foi um pouco antes de Paulo ter o encontro com o Espírito Santo, né? Com Jesus. Então, o que a gente traz de importante aqui? Paulo começa a falar em hebraico, né? Ou algumas Bíblias vêm dizendo aramaico, que hebraico e aramaico eles eram a mesma língua, né? Em termos de regiões, uns chamavam de hebraico e outros chamavam de aramaico. E isso aí já deixou, né, o pessoal, por que ele está falando a nossa língua nativa, né, do povo judeu? E vamos lá pegar um gancho, né, em quem sabe mais um pouquinho. O pastor Roberto leu Filipenses 3, versículo 5, e eu acrescentei o sexto, que diz assim, Paulo diz, né, fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então, irmãos, o que eu acabei de falar ali, né, sobre o capítulo 21, que a Aline ministrou para a gente na aula passada. Paulo sabia muito. E como sabia? Acho que a Bíblia nos leva a crer, né, que por isso que ele foi um dos escolhidos, né, porque ele tinha argumento para tudo e quanto é tipo de gente. Que os sábios sabiam, né, da lei, mas eles pregavam, mas não viviam. É mais ou menos isso. E nesse versículo 3 do capítulo 22, quando Paulo diz, né, que ele era judeu, nascido na cidade de Tarso, que hoje é a Turquia, né? Ele foi criado por Gamaliel. Gamaliel era um fariseu doutor da lei, assim, a gente pode falar que era um dos ápices, né? Dos caras mais respeitados daquela época. E ele era muito, muito rigoroso. Então, os alunos deles eram bem... E Deus vai lá e escolhe o melhor aluno, né? De Gamaliel, para ajudar a transformar as nossas vidas. Porque Paulo é transformador, né? A gente pegar a Bíblia do Novo Testamento, fora os evangelhos, a gente pode falar que é a Bíblia de Paulo, né? Porque Paulo brinca de ensinar, não só falando, mas na prática, né? Porque Paulo praticou com força, irmãos, trazendo para a nossa linguagem de hoje. E
se era para ter embate, era com ele mesmo. Assim, vamos embora que eu estou aí. E como fariseu, Paulo também diz isso, né? Que ele era fariseu. O fariseu era um povo muito importante da época. Eles viviam até separados dos outros povos, porque eles tinham medo de se contaminar. Eles se julgavam puros, e pelos outros não serem tão rigorosos quanto a lei, que eles pregavam, que eles achavam que era o correto da época, eles não queriam se misturar. Eles não davam abertura para os outros povos ficarem perto, porque eles achavam que assim eles iam se contaminar e se igualar aos outros. E eles se achavam superiores. Eles... até eu tenho uma Bíblia de estudo de Genebra, e ela diz que eles temiam a imundícia, que assim, era bem brabo mesmo, era bem brabos. E eles eram muito, muito rígidos, né? Inclusive, a Bíblia deles da época era a Torá, né, do Pentateuco, e Moisés deixou para a gente 10 mandamentos, né? Mas, irmãos, eles tinham 613. 613 mandamentos. Eles andavam com as ataduras, né? Botavam na cabeça, assim, no braço, com os escritos das leis, o que eles julgavam mais importante para viver. Imagina, irmão, se a gente se complica com 10, né, pastor? 613, irmãos. 613. 613. E uma característica deles muito importante também, dos fariseus, é que eles não acreditavam que Jesus era o Messias. E isso é grave, né? Isso é grave. Eles seguiam bastante na lei, mas eles olhavam para Jesus como um novo Paulo, um novo Lucas, alguém que queria embate, mas que não era o nosso Senhor e Salvador, né? Único e suficiente. Bom, falamos bastante dos fariseus. Agora a gente vai caminhar mais um pouquinho à frente, versículos 4 ao 10. Vou pedir para alguém me ajudar aí para fazer a leitura. E lembra aquela palavra que eu pedi para a gente gravar no início, hein? Vamos lá, gente. Alguém lê aí, por gentileza. 4 ao 10. Estavam comigo, viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz que falavam comigo. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te ordenado fazer. Obrigado, Jamerson. Viu, pessoal? Viu, meus irmãos? Caminho. Não sei se vocês já se atentaram a isso, não sei se na Bíblia de vocês está assim, caminho está com letra maiúscula. A minha está. E persegui este caminho até a morte. João diz, né? No Evangelho de João Jesus diz, capítulo 14, versículo 6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim, para a gente confirmar essa história aqui, a gente vê o caminho, a gente vê que eles viram a verdade e a luz.
né? A luz, a gente diz que, quando a gente vê alguém, se fala assim, esse é luz, né? Sinônimo de vida. E falando mais um pouco sobre Paulo. Paulo, como mencionado anteriormente, ele era bem fiel, né, aos ensinamentos dos fariseus, e por isso ele perseguia, né, irmãos? E, ó, couro comia. O couro comia, ele também no início não acreditava, antes de ter esse encontro aqui com o próprio Jesus, em visão, ele não acreditava que existia um Messias, né, que o Messias já tinha vindo. Então, ele ainda praticava aquela lei dos 613 mandamentos. Irmãos, eu até baixei lá, depois eu vou pedir para vocês se pode para o Luiz colocar. Era brabo, irmãos. Imagina, 613. Eles tinham um para cada dia, que era assim, obrigação para certinho, e o restante era para amarrar um ou outro. Então, a gente acha que a gente precisa saber muito, né, para fazer alguma coisa, eles só tinham 613 para praticar todo dia. Bom, lembrando, voltando aqui para Paulo, ele cresceu aos pés de Gamaliel, né, como dito antes. E o Paulo praticava o que a gente faz pouco. Igual o pastor Roberto falou ali, não estou falando, não estou acusando ninguém, estou até me colocando no lugar. Sim, a palavra-chave do Evangelho, meus irmãos, é obediência. Eu até peguei uma frase hoje, como o pastor Roberto disse que a gente anda conversando aí sobre algumas coisas. Eu fui pegar um ensinamento, né? A gente tem que aprender quem sabe, né, pastor? Aí ele me disse que sempre de manhã, antes de vir, ele pega e dá uma repassada. Aí eu fui abençoar um irmão hoje lá de manhã. Falei, vou dar mais uma olhadinha aqui para não ficar lendo, né? Para o pessoal achar que eu sei também, né? Aí, irmãos, obediência da fé. Olha que definição fantástica. É a livre submissão à palavra executada. A palavra escutada, desculpa. É a livre submissão à palavra escutada, cuja verdade está garantida por Deus, que é a verdade por si mesma. Então, irmãos, mesmo fazendo a coisa errada, a característica assim, principal de Paulo, no meu entendimento, era a obediência. Porque se a gente aprende que uma coisa é certa e pratica, está sendo obediente, né? Então, para Paulo, de tudo que ele tinha aprendido, como fariseu, ele praticava a Torá ali, a ferro e fogo. Então, ele acreditava que estava certo. Se é para perseguir, vamos perseguir. Se é para prender, taca os caras lá dentro. Vamos embora. Vamos fazer o que a lei manda. Mas, infelizmente, porque, felizmente, para Paulo ter descoberto, né, a grande essência da vida, que é Jesus Cristo, né, que é a luz do mundo. Nós também somos a luz do mundo. E falando em luz, a gente vai um pouquinho em João 8:12, que diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os evangelhos, eles são todos complementares, né? A gente tenta ir um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas a gente vê que a gente tem muitas perguntas, né? Por que isso? Por que aquilo? Por que acontece isso comigo que eu sou fiel? Por que essa luta veio para mim? Por que... Enfim, vários porquê. Criança tem porquê, né? Para tudo. Vai chegar lá. Papai, por que isso? Papai, por que aquilo? E a gente, como adulto, nós permanecemos filhos, né? Filhos de Deus. E a gente também tem muitos porquês, né?
por que acontece isso, por que é assim, por que na minha igreja é assim, por que na outra não é. E eu acho que a expressão mais conhecida é por que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Irmãos, a resposta para todas essas perguntas está aqui. Isso aí. Exatamente, Paulo. Inclusive, eu fiz um trabalho, vamos abrir uma janelinha. Eu fiz um trabalho, não vou entrar no mérito, de opinião, sobre a ordenação do Ministério Feminino, né? Sobre as mulheres comandarem as igrejas. E o povo de Corinto e o povo de Éfeso, eles tinham esse problema lá, né? De ordenação, obediência. Como você falou de Timóteo, Timóteo era o aluno número 1, se a gente pode falar assim, né, de Paulo, que também praticou com excelência a obediência, que ele fala muito em nossos corações também, Timóteo. Eu gosto bastante. Caminhando um pouco mais sobre esse encontro grandioso, né, que ainda Saulo, né, lá no capítulo 9 de Atos, quando Jesus pergunta por que ele persegue, né? Vê, a gente é interessantíssimo, né? Quando Jesus, em visão, chega para Paulo, assim, Saulo, por que me persegues? Irmãos, os recados de papai são assim. Ô, meu filho, vem cá, isso aí é só pra gente. Fica de nhenhenhé, bebezinho. Meu filho, como é que é? Por que é isso? Eu vou dar uma boa notícia, né? Que quando o Senhor vem e chega a chamar assim para uma luta, né? A gente fala, o crente gosta de falar de luta, de deserto, né? Mas, pastor, é bom passar no deserto no ar-condicionado, né? Eu fico pensando assim na época de Moisés, né? Que Moisés, falando de deserto, né? A gente imagina assim, um sol de 40 graus, olha para um lado, olha para o outro, não tem uma árvore, aí a gente tem uma árvore sujando o quintal, a gente quer cortar. Aí, enfim, vamos fechar essa janela, senão já está ali, ó, já está na hora. Eu vim igual o bispo, gente, ó, cheio de troços, passei na primeira ainda. Guarda aí que nós vamos chegar lá. Mas quando a gente fala de nome, né? Deus vem e chama pelo nome, irmãos. Até conversando com o Rodrigo sexta-feira, quando o bispo, eu estava saindo ali, 1 ano e pouco atrás, ele falou assim, Douglas, eu já estava sentindo. Acho que eu não vou nem olhar para trás, Rodrigo. E aí, já pensou? Falei, não, bispo, não vou pensar não, vou lá. Vou lá, né? Não vou nem pensar. Não, já se foram 1 ano e meio. Vamos lá, vamos seguir em frente. Irmãos, essa janelinha aí de vaso escolhido, né? Olha a tamanha importância. Se a gente for voltar um pouquinho, a gente vê, né? Deus chamando Saulo, Deus chamou Moisés, Deus chamou Samuel, Deus chamou Pedro, Deus chamou o pastor Roberto, Deus chamou o pastor Felipe, Deus chamou a Aline para lecionar aqui. Deus quer chamar Rodrigo. Deus está te chamando, meu irmão. Vamos embora. Jamerson, coloca aí para mim, por favor, Romanos 13, 1 e 2. Esse eu gosto, pastor. Eu coloquei aqui, Jamerson, para a gente acompanhar igual, Almeida Corrigida Fiel. Desculpa. Bom, enquanto ele
Não, não tem? Tá bom. Vamos lá, deixa eu ler a minha aqui então. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. As potestades que já foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Irmãos, quando Deus chama, ou tu vai, ou tu tá na bola. Ou vai, ou vai. Ou vai, ou vai. Essas potestades a gente pode trazer de hoje como na hierarquia, né? Como os sacerdotes, como a gente tem, como no governo, né? Assim, os governadores. Então, meus irmãos, é assim, a gente precisa reconhecer Deus como o ápice, né? O principal. Eu até coloquei aqui, ó. Devemos reconhecer de que o próprio Deus é a fonte do governo na sociedade humana. Então a gente fica nesse nhenhenhé aí, né? Ah, de que faz isso, faz aquilo, é esse não gosta disso, esse não gosta daquele. E a gente esquece que quem só entra lá quem Deus permite. A gente tem que fazer é orar para que o trabalho seja bem feito e dê certo. Tá difícil, mas vai dar certo. Não, a gente não pode esquecer também que o próprio mestre, né, nos disse que aqui teríamos aflições, para termos de bom ânimo, que ele venceu o mundo e que nós venceríamos também. Tá, deve estar. Tá bem. Eu tive lá essa semana passada. Vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho, irmãos, senão a gente vai sair daqui para o almoço. Versículos 11 ao 16. Me ajudem. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, mais uma vez, ó o vaso escolhido aparecendo aí, o Ananias, né? Deus chamou e Ananias, ó, já foi. Falou assim, fomos. Mais um sinônimo de obediência, né? A Bíblia trata a obediência do dia a dia e a gente vai tentando escorregar, né? Mas a Bíblia é muito clara em todos os aspectos, mas eu acredito que nesse aqui ela é, assim, diferenciada para a parte boa, né? A gente vai pedindo bênção, né, irmão? Eu quero isso, eu quero aquilo. Senhor, depois que aprende a pedir, irmão, igual criança, né? Aprendeu e ganhou, já era. Toda hora quer. Mas quem está disposto a pagar o preço? Em Atos 9:17, Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhes as mãos e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Irmãos, olha que palavra fantástica. Imagina, assim, receber uma profecia dessa, né? Alguém chega e, irmãos, volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. É o que eu desejo, que eu profetizo na vida de todos nós hoje aqui. Que nós possamos, que assim como as escamas caíram do
dos olhos de Paulo. Paulo passou a enxergar. Aqui acredito que a Bíblia nos leva a crer que Paulo, além de estar cego, conseguir enxergar as coisas do mundo, ele também estava cego espiritualmente, né? Porque ele acabara de receber o Espírito Santo. Aqui foi a virada da chave. A virada da chave foi aqui. E trazendo essas profecias, a gente sabe que, como característica de Jesus, começou a caminhar em grupos, né? Porque era importante. Hoje, aqui fora, a gente até escuta que uma andorinha não faz verão, né? Uma sozinha. Mas é a pura verdade. Paulo... Imagina, irmãos, como é que Paulo ia andar pregando o evangelho depois de tudo que ele tinha feito? Ia ser problema atrás de problema, né? Haja açoite, né, pastor? O Paulo tinha sorte, né? Que era 40 menos 1, né? Era boa. Para ele é 40 menos 1. E Deus escolheu Ananias, né, irmãos? Ananias foi. Por que Deus escolheu Ananias? Essa é uma boa pergunta, né? A gente, nos porquês, eu acho não, que vou abrir uma janela aqui, meus irmãos. Eu estudei com uma professora Aldineia na língua portuguesa por 8 anos. Meu ginásio é o 2º grau. Quando a gente falava alguma coisa assim que, eu acho que ela pode parar. Não é assim que se fala. Pega o dicionário. Porque quem acha não sabe, né, irmãos? E é a mais pura verdade. Quem acha não sabe. Então, Deus escolheu Ananias. Por quê? E a gente até brinca aqui, né? Quando Deus escolhe um, tem alguns irmãos que querem dar uma ajudinha para Deus, né? Senhor, eis-me aqui. Tem gente rindo aí, irmãos. Não sei se o negócio aí vai servindo, não, mas envia ele ali. Vamos embora. É isso aí. Mas como a palavra nos diz, olha como são os homens escolhidos por Deus. No versículo 12, Ananias era o quê, irmãos? Um homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que moravam ali. Irmãos, crente não pode acreditar no acaso, né? Quando acontece alguma coisa de escolha, a luta vem a bênção. Irmãos, esquece esse troço de acaso. Só acontece na permissão de Deus. Se não for provocado por ele, assim como os problemas de Jó, eu gosto de Jó, comecei a estudar Jó, pastor. O livro de Jó é muito interessante. Irmãos, o acaso não existe, né? Então, Ananias era a entrada de Paulo. Ananias era o cara que... Só tinha Ananias ali para fazer isso. Ananias era o cara que ia dar a mão para Paulo e é o bom testemunho em pessoa, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Então, andando com Ananias, Paulo já passava a ser pelo menos escutado. Então, e deu a voz para quem sabe falar. Olha o evangelho como é que está aí. Graças a Deus, muita gente está sendo alcançada. Eu fui alcançado, graças a Deus. Vivia num mundo muito errado. Graças a Deus que muitos aqui não me conheciam. Mas, enfim, ser conhecido isso já foi. Ananias obedeceu e fez exatamente como Deus mandou, né? Foi lá, Deus falou, Ananias, vai lá e faz isso, isso, isso. E pelo que a gente vê aqui na Bíblia, Ananias não tirou não acrescentou e nem tirou nenhuma vírgula, né? Foi lá e falou, Deus mandou para que você
volte a enxergar e que você acaba de receber o Espírito Santo. Levanta, se batiza e vai embora. Vamos pregar. Vamos fazer o que Deus quer que a gente faça. E eu vou botar mais um porquezinho aqui pra gente. Bom, a gente passou a enxergar, a gente se batizou e a gente está pregando? Bom, vamos lá. Vamos seguir, vamos deixar essa interrogação aí. Agora nós vamos dos versículos 17 ao 21. Uma voz forte aí, por gentileza. Por cima. Glória a Deus. Obrigado, Lucimar. Irmãos, aí, ó, as escolhas de Deus, como a gente acabou de falar sobre o acaso, né? Irmãos, não tem acaso. Deus sempre tem alternativa para tudo. Na verdade, Ele faz tudo perfeito, né? A gente não sabe como vai acontecer, mas a gente tem a certeza de que vai ser tudo perfeito. E mesmo sem saber que o Senhor mandaria Ananias, Paulo já estava inclinado para receber a profecia de Ananias, né? A Bíblia nos leva a crer que Paulo, apesar de ter sido preparado, de ter sido moldado pela Torá, ele já era sensível, né, ao Espírito Santo. Eu acredito que quem não está aberto não recebe, né, assim, de uma hora para outra, de imediato. Mas a Bíblia não nos leva a crer isso. E Paulo tinha muitos embates, ele até teve nessa época aqui, ele teve um problema com os helenistas sobre isso. Né? Quem foi o suporte de Paulo foi Ananias, porque o pau quebrava. A gente estava falando de açoites ali, o pastor Roberto já falou sobre os açoites, eram umas tiras de couros, né, com ponta de ossos, com pedras na ponta, e ó, algumas chibatadas, muitas. E até coloquei 2 Coríntios 11, 24 ao 28, diz sobre isso, sobre os açoites. Até falei, ó, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia eu passei no abismo, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Nossa, esse aqui, então, falsos irmãos, aquele que te dá um tapinha aí, está querendo te dar uma banda. Em trabalhos, fadiga, vigílias, muitas vezes com fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio, em nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Além disso tudo que ele sofreu, o Paulo tinha cuidado com as igrejas, com todas elas. Ele ia levantando a igreja. Paulo foi um grande exemplo de pastor, né? Que ele vinha,
fazia, estruturava, deixava redondo e achava um Timóteo, achava um Tito, né? Foi moldando as igrejas e levantando para que o evangelho fosse pregado e chegasse até a gente hoje. Paulo fez um bom trabalho, né, meus irmãos? Graças a Deus, Deus escolheu certo. E Paulo diz que ele estava em êxtase, né? Com certeza ele já sabia que ele ia receber essas missões problemáticas, mas ele estava, depois do encontro com o Espírito Santo, ele ficou convicto de que tudo daria certo. Então, a gente voltando um pouquinho lá nas características, ele estava disposto a perder a própria vida na terra, né? Porque a vida de Paulo já estava salva, assim como a nossa, né? Paulo já era salvo para a vida que vai importar para a gente, né? Até lá na primeira igreja batista, onde eu faço seminário, eles têm um slogan muito interessante. Eles fazem uma pergunta, né? Onde passarás a eternidade? Isso é bem forte, né? A gente pensa no amanhã aqui todo dia. Todo dia a gente pensa no amanhã. O que eu vou fazer amanhã? Aí, gente, quando a gente está aqui, a gente lembra sempre de casa, né? Minha mãe todo dia faz a mesma pergunta. O que a gente vai almoçar amanhã, meu filho? Mãe, amanhã a gente decide. Amanhã, deixa o amanhã virar presente. Né? Deixa o amanhã virar presente. Eu já abri um... Bom, vamos seguir com a obediência. Obediência a Deus, em primeiro lugar. Tanto Paulo quanto Ananias, né? Mais uma vez, parece pregação, mas não é pregação não, tá, irmãos? A gente volta porque é importante. E em Atos 9:31, diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Olha que palavra, meus irmãos. Sim, a gente faz uma pergunta, né? Por que disso? Por quê? Aí, mais uma vez a gente acha a resposta no próprio livro, né? Que a resposta para esse sofrimento de Paulo era a gente está aqui. Nós somos a resposta hoje. Aquela luta toda resultou na gente, né? Já tem alguns lugares que eles não podem fazer isso. E graças a Deus, que a misericórdia de Deus nos alcançou e a gente consegue praticar, né? Praticar esse ato que Paulo fez com excelência, que é pregar o Evangelho. Irmãos, eu abri uma janelinha aqui hoje de manhã também sobre consequência, jejum ou voto. Isso tudo atrelado à obediência. Que quando a gente pede, em termos de pagar o preço, a gente pensa, né? A gente vai tomar uma atitude, toda atitude tem consequência. Toda atitude tem consequência, irmãos. Não adianta. Ele não dorme. Ele pode ficar com o olho um pouquinho fechado. Né, pastor? Deixa um pouquinho, fala assim, ó, deixa ele ir para ver até onde ele vai. Mas a consequência vai chegar. A gente falando sobre consequência, irmãos, Deus é tão bom, que Ele deixa a gente tomar algumas atitudes, né? Mas Ele é tão bom e tão justo ao mesmo tempo que Ele só
dá como consequência aquilo que a gente... Consequência daquilo que a gente tomou de atitude. Vamos dar um exemplo da vida de hoje. A gente só colhe o que planta. Se a gente plantar coisas boas, a gente vai colher coisas boas. Não adianta plantar tomate e querer colher maçã, que não vai dar certo. Não vai dar certo, irmãos. E eu queria saber se a gente está preparado, né? Mais uma pergunta. A gente está preparado para isso. Nós tivemos uma rede com o pastor Luciano e a pregação dele foi muito boa nesse sentido que ele aguçou, né, esse meu sentido de como a gente se questionar do que a gente tem feito para Deus. Porque a gente pensa muito na gente, né? Igual eu acabei de falar, a gente pensa no amanhã, mas a gente acaba esquecendo sobre a coisa mais importante, que é falar de Deus para as pessoas, né? Quando a gente sofre um embate, a gente tem algum problema, que é até chato ficar falando de problema, né? Mas a gente vive em meio ao caos, né? A gente vive em meio ao caos. Então, a gente é confrontado o tempo inteiro. O tempo inteiro tem alguém que se levanta. Até mesmo gente dentro de casa. Bom, Pedro deixou ser usado por Satanás. Quem somos nós para falar que nunca seríamos usados, que a gente nunca vai magoar alguém, né? Vai falar alguma coisa na hora errada. Então, irmãos, a gente tem que se disponibilizar mais, a gente tem que procurar mais, ajudar a fazer. Como eu falei aqui no início, nós somos uma equipe, né? Não é porque eu estou aqui hoje na frente que eu sou... A gente até falou sobre importância. Não foi sobre importância, né, pastor? Mas foi sobre uma espécie de conhecimento e tal. Quem estava ali de cargo eclesiástico, tem um na frente, tem outro. Mas a gente tem plena consciência que um não funciona sem o outro. O YouTube, irmãos, tem muita coisa ruim, mas também tem coisa boa. Aí eu estava olhando no YouTube esses dias, aí o rapaz fez a seguinte pergunta para um outro, assim, sobre profissões, né? Sobre o engenheiro e uma professora, de quem ganhava mais, um engenheiro e uma professora. Aí o rapaz perguntou, claro, eu quero ser engenheiro. O engenheiro para a empresa é muito mais importante do que o professor. Mas aí o rapaz perguntou para ele, quem formou o engenheiro? Por que o engenheiro ganha muito mais do que o professor? Então, isso do mundo está aflorado, né? A gente quer escolher as escalas, né? Esse é mais importante do que esse. Não, mas esse aqui, vou ficar ali do lado do pastor Felipe, né? O pastor, você é amigo dele, o quê? Pastor, maratonista aí, ó, tá correndo. Eu não vou chegar lá, não, pastor, tô querendo isso, não. Esse ponto eu não quero ser seu amigo, não. Eu vou ser amigo do Rodrigo. Ficou bom o negócio lá, não ficou, Rodrigo? Sexta-feira? Glezer, ficou bom, não ficou, Glezer? Então, irmãos, quantos nós aqui somos escolhidos? Todos nós somos escolhidos. Mas cada um de nós tem uma função. Então, essa palavra é para ninguém se sentir menos importante do que o outro. Para Deus, não existe escala de A, B ou C. Todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. A gente passa por uma coisa ou pela outra, mas é porque... Imagina se todo mundo fosse Vasco, se todo mundo fosse Flamengo. Não ia ter graça, né? E a gente não ia servir de testemunho para alguém, porque cada um passa por uma coisa. Então, a gente tem que viver a nossa vida. A melhor forma de pregar o evangelho é o nosso próprio testemunho, o testemunho de vida. Hoje, as pessoas nos veem de forma diferente. A gente está na fila de um banco, no mercado, alguém fala, ô pastor, ô missionário,
Ô, abençoado, a gente precisa ser diferente, porque nós somos diferentes. E a nossa diferença é fazer com que eles se tornem iguais a gente. Nós somos vaso escolhido. Nós fomos chamados pelo nome. Aquele dia que a gente estava lá em tal lugar, num lugarzinho, vários, eu não vou falar do lugar, mas Deus me chamou lá. Eu acredito que Deus chamou o Rodrigo, Deus chamou o de Emerson, Deus chamou todos nós. Cada um de nós com uma missão. Bom, vamos seguir, gente. O almoço vai sair o almoço hoje, mãe. 22 ou 26, irmão? Não, 22 ou 30. Ó que salto bacana. Vamos de 22 ao 30. Glória a Deus. Irmãos, agora estou acabando, tá? Agora está faltando pouco. Bom, no início aqui, enquanto o povo estava alvoroçado, né? A paciência da multidão se acabou e o pessoal foi aquela confusão, né? Que a lei deles, irmão, era... Deixa eu ver aqui. Acho que todo mundo passou por essa lei, igual da de mamãe e papai em casa. Tem só o Pedro que não. Com 12 anos, a gente fazia alguma coisa que não devia. Qual era a lei? Lá era assim também? Era, não era? Não, lá a lei era assim. Tava em desacordo com o que eles acreditavam, era cerol. E lá era açoite, né? Lá era brabo, porque... Eu coloquei aqui, irmãos, quando o povo começou a já não querer mais ouvir Paulo, eles decidiram dar uma massagem, né, pastor? Vamos massagear para ele ficar tranquilo, para acabar essa história aí. E vamos lá, eu coloquei aqui, irmãos, o açoite romano era o chicote com tiras de couro e pedaços de metais ou ossos. E atarrar com correias tinham duas maneiras. Hoje ficava abraçado no poste e amarravam as mãos, que aí as costas ficavam livres. Ou então amarrava em X. Que aí, assim, não tinha como o camarada nem...
Tava só fechar o olho, a única coisa que dava para mexer era o olho. Aí, quando Paulo diz que é cidadão romano, porque esse título de cidadão romano, para aquela época, era diferenciado, irmãos. E tinham 4 formas de alcançar esse título de cidadão romano. Ou nascia romano, em alguma cidade, alguma província do Império Romano da época, que era o caso de Paulo, né, que Paulo tinha nascido lá onde hoje é a Turquia, aquela parte era dominada pelo Império Romano. Esse título era vendido, mas era caríssimo, ou tinha que ser muito rico para comprar. A terceira forma eram para aqueles que prestavam algum serviço assim, extraordinário, quando alguém de Roma precisava de uma coisa que só tinha uma pessoa no mundo que podia resolver, aí essa pessoa resolvia, se ele não fosse cidadão romano, ele seria condecorado como cidadão romano, ganharia o título. Ou quando um escravo recebesse a liberdade, né? Ou por velhice, ou se ele tivesse também dinheiro, provavelmente não teria dinheiro para comprar, né? Ou alguém que o abençoasse na época. E os cidadãos romanos, irmãos, eles eram isentos a essa massagem aí. Então, quando Paulo viu que ia engrossar o caldo, falou, sou romano, gente. Vê lá, hein? E o pessoal tinha um medo danado. Tinha um medo danado de fazer alguma coisa contra os cidadãos romanos, porque dava problema. Dava problema. Dava muito problema. Bom, e uma outra característica dos cidadãos romanos é que eles não podiam, era proibido matar um cidadão romano ser morto, assim como Jesus foi, crucificado numa cruz. E assim, Paulo já estava indo para isso, né? Eles queriam amarrar Paulo para massagear e botar Paulo na cruz. Mas depois disso, Paulo ganhou a carta de alforria. Acabou o sofrimento de Paulo em referência à crucificação e os açoites. E eu trouxe aqui, meus irmãos, estou quase terminando, viu? Trouxe um bônus sobre obediência. Obediência é uma virtude moral e sobrenatural que nos inclina a submetermos nossa vontade aos superiores legítimos, enquanto são representantes de Deus. A obediência é uma virtude moral. Virtude moral é que se conquista pela repetição, quando tem um hábito, gera o hábito, né? E a virtude sobrenatural é a que a gente ganha pela graça de Deus. Então, a obediência é uma virtude conquistada pela repetição e também com a ajuda da graça de Deus. Eu acredito que, a partir de hoje, todos nós aqui seremos agraciados com essas virtudes morais e sobrenaturais, que entendamos que a obediência é o melhor caminho. Na verdade, é o único caminho para a gente ir para o sucesso. E o nosso sucesso não é sair no jornal, não, irmãos. Nosso sucesso é a vida eterna. Vou encerrar com um versículo, Romanos 8, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, onipotente, onisciente, onipresente. Ele só vai levantar
você e a mim, só vai nos levantar quando ele tem certeza que já deu certo. Que Deus abençoe, e eu agradeço a Deus por ter sido um vaso escolhido. Fiquei lembrando daquele homem bravo que trazia a Claudiana na igreja, né, e ficava ali pro lado de fora. Ah, era muito engraçado, né? A gente, às vezes, irmão, eu lembro disso porque às vezes a gente está passando aí fora, vê tanta gente, né? Você olha aquelas pessoas assim e fala assim, nossa, esse aí deve ser um filho do diabo, um filho das trevas. Mas nada, irmãos. Imagina Paulo quando era perseguidor do caminho, né? Devia ser um bicho brabo também pra caramba. E aí Deus fez ele uma ovelhinha. Estava lá sofrendo, né? E a ponto dele falar no verso 22, que o Douglas leu, e, aliás, ele falar, não, as pessoas falam assim, ó, dá fim na vida desse homem porque ele não merece viver nessa terra. E o evangelho é isso, irmãos. O evangelho não você vai ter carro zero, não, pode ter, mas isso não é evangelho, não. O evangelho, de modo geral, é um sofrimento pela causa. Não, muitas vezes, o Douglas falou aqui, não vai ser o sofrimento que Jesus já passou, não precisa mais. Mas o evangelho não é, né, mamão com açúcar, não, nunca foi e nunca será. Deus te dá alguns lampejos, alguns momentos de descanso. Mas, no geral, a gente passa provas por amor a Deus. Começa a fazer o que ele estava dizendo aqui, começa a pregar, começa a ganhar vidas, começa a incomodar as trevas e você vai ver o que vai acontecer. Rapidinho vem um contra-ataque do mal, como diz a música da Ludmilla Ferber, né? Um contra-ataque do mal, geralmente, na altura do que você está fazendo. E é assim. Por isso que Paulo fala, naquele verso que o Douglas leu, de Filipenses 3, 7 a 8, ele diz, por isso, em nada considero a minha vida como ganho. Eu não tenho mais, a minha vida não vale nada. Tipo assim, mas que isso? Mas o que os motivadores, aquelas pessoas que estão aí hoje falando, né, sobre, como é que dá o nome? Esqueci, Cleusinho. Os coaches estão falando, não, você é o centro de todas as coisas. Deus morreu por você, Jesus morreu, claro que morreu. Mas aonde é que você é o centro? Nunca será, irmãos. O homem nunca foi o centro de nada. Nunca. Isso é o tempo da antropologia, onde o homem, lá, se você voltar nos estudos históricos, você vai ver que os gregos faziam isso, que as revoluções, tanto a revolução que aconteceu na Europa, ela tinha como base colocar o homem como centro e tirar Deus do centro. Então, o homem nunca será o centro, segundo Deus. O centro é Jesus. Amém? E nós não podemos nos enganar. Deus pode te dar uma vida boa? Pode te dar churrasquinho de picanha todo dia. Está difícil, né? Pode até te dar, mas isso não tem nada a ver com o evangelho. Nada a ver. É evidente que a pessoa que vivia desvairada nas trevas, gastando todo o dinheiro que ganha, ela se converteu, não vai fazer mais isso, vai sobrar um dinheirinho, não vai, irmão? Vai sobrar. E fala assim, não, mas eu me converti. Lógico, você não gastava mais o dinheiro com um monte de porcaria, agora você está usando o teu dinheiro da maneira certa. E aí Deus vai te abençoar. Amém? Eu creio nisso. Deus te abençoe, Douglas. Muito bom. Calminho, tranquilo. Entendeu? É muito bom, cara. Muito bom. Sabe o que acontece? O que vale é a essência. Às vezes, né, a gente fica lá. A gente, como pastor, tem que aprender, irmão. Eu fico ali, eu fico só pegando os ganchos. Porque, às vezes, a gente vai para um lado, vai para o outro. Parece aquele jogador que fica rodando, não faz nada com a bola. Roda para um lado, roda para o outro, toca para o ladinho, não avança. E, às vezes, a pessoa vem tranquilinho, tudo certinho, divididinho. Ficou tudo na minha cabeça, certinho. Muito bom, que Deus te abençoe. E é um estudioso, viu, irmão? Toda vez que eu me encontro com ele, a gente tem uma resenhazinha, né?
Muito bom. E eu gosto, sabe por quê? Porque o seminarista, ele incomoda o pastor. Ele vai estudar, pastor. Tu corre atrás, hein? Ele fica te incomodando. Então, assim, eu gosto desses negócios, né? Porque o pastor Carlos falava para mim assim, eu vou dar uma olhada nisso aqui, porque eu ficava perturbando ele todo dia que eu encontrava com ele. Pastor, aquela situação assim, o que o senhor acha disso? Ele era um mestre, né? Um homem que conhecia de tudo, professor de filosofia, professor de hebraico, era um gênio da interpretação bíblica. Mas eu fazia de propósito, porque eu sabia que quando eu instigava ele ia mais a fundo. Aí que chegava no próximo estudo bíblico, era aquela aula, irmãos. A gente, né, não dava conta de anotar. Minha mãe chegava em casa, poxa, eu não consigo anotar, porque não tem gravação igual tem hoje, né? Minha mãe não dá tempo, quando eu falo ele já falou 5 versículos, quando eu anoto né? Então é muito bom a gente ter assim, sabe, pessoas que estão buscando mais estudar, né? Eu fico sempre vendo que o Paulo está ali, ele está sempre fazendo perguntas, e as perguntas, né, porque ele está buscando, ele está correlacionando um texto com outro. Isso é bom, irmãos, porque isso mostra, nós que estamos aqui, que viemos aqui dar a aula, a gente precisa se preparar, não é verdade? Por quê? Você pode ter estudado, mas você quer algo mais, não é? E todos nós queremos algo mais. Quem tem algo mais para dar é Deus. Mas se a gente busca, Ele pega os seus servos e prepara para que a gente seja alimentado. Glória a Deus por isso. Ontem eu estava, agora encerrando, né? Eu estava assistindo ontem um podcast. A Ana Luísa fala para mim, pai, você gosta de um podcast, hein? Podcast, irmão, nada mais é aquela entrevistazinha ali no YouTube. E eu estava ali, né? Aí eu vou falar, a Cleusi falou, lavou a louça uma vez por semana e vai contar, olha só. Aí antes que ela fale, eu vou falar. Tem não. Mas é verdade mesmo. Aí eu botei lá, né, estava lavando a loucinha de manhã e tal, e estava ouvindo o Juliano Som contar a história dele. Bacana demais, irmão. E ele é filho de uma norte-coreana. Juliano Som é um cara que tem feito muitas canções bacanas, que a gente tem cantado aqui na igreja, inclusive. E ele é filho de uma norte-coreana com uma sul-coreana. A mãe dele... Falei errado? Perdão, obrigado, tá vendo? Que beleza, né? Ele é filho de uma norte-coreana com sul-coreano. Eu falei a mesma coisa, né? E ele... A história dele é muito bonita, porque a Coreia do Sul era junto com a Coreia do Norte até 1950. Então, elas separaram e virou Coreia do Norte, onde tem um regime comunista, e a Coreia do Sul, onde é um regime liberal. O que aconteceu? O evangelho ele entrou na Coreia do Norte. Só que os comunistas expulsaram os evangelistas, que foram os presbiterianos que evangelizaram eles, foram expulsos de lá. E aí ele falou, bom, para onde a gente vai? Vamos para o sul, vamos para a Coreia do Sul. E chegando lá, o evangelho foi recebido, irmão, de braços abertos. Olha só que coisa interessante. E aí explodiu o evangelho naquela cidade, naquele país. Aquele país, há 70 anos atrás, era considerado o país mais pobre do mundo. Mais que Haiti, mais do que alguns países da África. A Coreia do Sul era considerado um dos países mais pobres do mundo. O país mais pobre, não era 1, 2. E aí, em 70 anos, eles depois abraçaram o Evangelho, receberam o Evangelho, a igreja cresceu. Vocês já viram o bispo falar aqui da igreja do David Young Shu, que é considerada a maior igreja do mundo, e eles oram para valer lá. Lá não tem brincadeira com o negócio de oração. Oração de 1 hora, eles não querem, não. Quantas horas nós vamos orar? 1 hora? Não, então não vou, não. Eu só oro se for a partir de 3. Estou brincando, mas é assim, a gente não consegue acompanhar eles. O ritmo é frenético. O Juliano Som falou que ele entra no táxi, o taxista, você já conhece Jesus? É o tempo todo. Ele falou que não tem refresco, eles evangelizam o tempo todo. E eles pregam a Jesus. E por que eu estou falando isso aqui? Porque eles, irmãos, se tornaram prósperos. O evangelho, ele traz a prosperidade por si só. Não é porque, eles se converteram e agora ficaram ricos. Não, porque naturalmente a vida da pessoa muda, vai transformando tudo. Aonde o evangelho passa, Isaías não fala isso? Aonde o rio passar, tudo vai mudar. Isaías está dizendo isso lá.
E vai mudando. A Coreia do Sul hoje é uma potência mundial. 70 anos após a separação. Quem tem celular da Samsung aí? Levante a mão. Acho que a maioria, né? Eu tenho Samsung. Da onde é a Samsung? Da Coreia. Onde é feito o carro da Hyundai, que é uma das maiores marcas hoje vendidas no Brasil? É da Coreia do Sul. E outras coisas mais, né? Então, eu estou só falando isso, que o Evangelho, ele naturalmente ele vai transformando tudo, porque as pessoas vão se rendendo a Jesus, e, como eu falei ontem, aquele desgaste que tinha anteriormente, com o dinheiro jogado fora, com um monte de porcaria, não tem mais, porque agora é tudo levado a sério, e as coisas vão prosperando. Glória a Deus por isso. E aí eu lembrei que o Juliano falou, que ele falou assim, irmãos, tem uma série que passa na Netflix, o negócio de dorama, né, Ana Luísa? Dorama, né? Já viram o dorama? Eu não vejo série nenhuma, então também não sei nome nenhum, Ana Luísa que me fala. E o dorama, quem gosta de chorar aí, quem chora muito quando vê um filme bonito, se prepara, porque é uma choradeira. Dorama, a pessoa chora pra caramba. Aí o Juliano falou assim, gente, eu sou sul-coreano, mas você acredita que a primeira série que eu assisti de dorama foi durante a pandemia, e ele disse que assistiu uma série que marcou muito ele, um capítulo, né, de uma série, e ele falou que a menina norte-coreana, fugiu num trem, e aí os guardas não viram ela. E aí, o que aconteceu? Quando chegou na Coreia do Sul, ela cresceu, passou um tempo, ela participou de um programa daquele de culinária, onde passa aí, culinária não é esse o nome, que passa aí na televisão, esse aí de comida, quem cozinha melhor. Isso, cara, Masterchef, culinária não, né, gente? Masterchef. E aí a menina participando lá do programa, e essa norte-coreana chegou na final. Quando ela chegou no final, olha só que coisa interessante, né? Ela fez um prato muito simples. Aí o jurado falou assim, mas, poxa, que prato simples é esse? Você podia ter feito uma coisa melhor, você fez um prato tão simples. Aí ela contou a história, por que ela fez. No dia que eles foram fugir, que eles marcaram a fuga para o outro dia, da Coreia do Norte, o pai dela preparou uma comida que eles estavam 10 dias sem comer. E era comida simples, que o pai dela mais gostava e que eles podiam fazer. E ela disse que comeu tanto na noite, comeu até não aguentar mais. E no outro dia eles tinham que acordar cedo, porque marcaram a rota da fuga. Quando chegou na hora de correr, a menina não conseguiu correr, porque ela tinha comido muito. E aí o pai dela viu que a polícia ia pegar ela, o que ele fez? Ele disfarçou a polícia, deixou a polícia pegar ele para a menina fugir. E a menina conseguiu fugir, o pai dela ficou preso com a polícia da Coreia do Norte. E isso ela fez, ela contou, que ela assim, olha gente, eu fiz essa comida porque foi a comida que o meu pai mais gostava. E o meu pai se sacrificou para que eu pudesse fugir. E é por isso que eu estava fazendo essa comida. Eu não estou me importando se eu vou ganhar, se eu vou perder, mas isso aqui é uma homenagem para o meu pai, que está lá ainda preso. E aí, irmãos, eu estou contando mais essa historinha para lembrar, né? Olha o sacrifício que Deus fez por nós. Jesus se abdicou de tudo, da glória que ele tinha por minha causa e por sua causa. Ele não precisou encher a barriga, né? Mas ele se esvaziou da glória que ele tinha, por minha causa e por sua causa também. Chegou aqui vazio da glória, para que eu e você pudéssemos experimentar todos os dias a presença dele e o mais importante, que o Douglas falou, a salvação que nós temos em Jesus. Amém? Nós te agradecemos por essa manhã gloriosa na tua presença. Abençoa os teus filhos, o que eles vão fazer agora, Senhor, a partir desse momento, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um deles, em nome de Jesus, que logo mais estejamos aqui para glorificar, exaltar o teu nome com louvores e cânticos, e que a tua palavra também possa, Senhor, abençoar as nossas vidas. Nós te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém
e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja sobre você e sobre a sua casa, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Deus vai fazer muito mais.